Olá, esse é o overview do Orchestrator e nós vamos mostrar algumas funcionalidades que o Orchestrator tem de uma forma um pouco mais detalhada para você entender quais recursos que nós temos aqui e que podemos entregar com esse nosso módulo. Então, a primeira coisa é que o Firewall ele pode entregar o Orchestrator de duas formas, seja com o balanceamento, como também com a redundância automática. A gente chama assim, mas comercialmente você vai ter o load balance e o failover, né? Então tem essa diferença. Qual que é a diferença principal? A diferença principal é que quando você fala de balanceamento, você está falando de utilizar dois links ao mesmo tempo e você pode definir isso de forma via regras, pelo próprio Orchestrator. Tem algumas formas que são possíveis de a gente configurar. Agora, quando a gente fala de redundância automática, eu utilizo um link caindo, ele vai ativar o outro de forma automática para que eu consiga ter minha navegação funcionando, mesmo se o link principal cair. Aí você pode me perguntar, mas e se acontece de cair um dos links pelo balanceamento? Isso é muito importante. O balanceamento ele já tem o failover dentro dele. Então ele tem um failover dentro dele e ainda tem o recurso de poder utilizar os dois links de internet. Então acaba sendo uma forma ainda mais interessante de utilizar com o balanceamento, porque obviamente a gente já tem a outra funcionalidade junta, né? Então é bem interessante nesse sentido. E aí eu vou mostrar algumas opções que a gente consegue fazer. A primeira delas, quando a gente fala de configuração aqui do Orchestrator, é que você pode colocar aqui quais são os endereços para monitoramento dos links de internet. Então, todas as vezes que ele for testar, ele vai testar com os IPs aqui que eu defini. E no caso eu consigo utilizar não só ping como também TCP. Qual que é a grande vantagem nesse caso? É que eu consigo testar a latência e não só se o teste funcionou ou não. Porque às vezes o teste funcionou, mas ele está extremamente lento e vai fazer com que você não consiga utilizar o seu link de internet. Então, um exemplo. Ele deu o teste como ok, mas deu lá 1 segundo de resposta. É muita coisa quando a gente fala de um link de internet, quando a gente fala de uma latência. Então a resposta ela está muito lenta. Então se uma resposta está demorando esse tempo todo, então imagine quando eu for utilizar vários sites ou um site que chama vários domínios, tem uma cadeia que ele vai chamar, ele vai demorar demais para carregar esse site. Então, quando eu faço isso, eu consigo dizer o seguinte: eu colocando o máximo de latência que eu vou colocar aqui, ele vai dizer, se bater ok, mas com essa latência maior do que o máximo que eu defini, o que o próprio Firewall vai entender é que esse teste vai ser considerado como offline automaticamente, porque eu coloquei. Aqui eu coloquei como um teste a 450 milissegundos, mas é muita coisa, né? Mas a gente poderia colocar aqui, por exemplo, 100 milissegundos, 200 milissegundos, aí vai depender da região onde você está para que você faça esse teste de forma assertiva. Porque não adianta você fazer um teste colocando um tempo que é de uma região que a latência ela é muito menor, né? Colocando um tempo sendo que você está numa região já com uma latência que é um pouco maior por conta de todo o caminho que o seu link de internet vai fazer. Então, feito toda essa configuração, na hora que eu for configurar de fato quantas vezes ou na verdade em que momento que ele vai fazer esse teste, eu venho para cá e ele vai me mostrar aqui o intervalo de verificação. Então a cada minuto ele vai ficar verificando esse teste para que eu consiga fazer isso. Eu posso definir um tempo maior se eu quiser, né, para poder mudar o teste aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conta. Basicamente o que o Firewall vai fazer é uma conta. Ele vai verificar quantos testes que eu tenho, são 3 aqui endereços, a quantidade de testes que eu tenho aqui por endereço. Então eu tenho 3 testes para 3 destinos, então são 9. E aqui a taxa de estabilidade vai ser uma porcentagem. Qual que é a quantidade que deu certo dividido pela quantidade máxima. Vamos dizer que aconteça de um teste ficar completamente fora.
Então, 3 testes que foram feitos para esse aqui, por exemplo, ficaram como offline. Então, sobra quantos aqui? 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter 6 dividido por 9. Pega a calculadora aí, se você não é muito bom de matemática, você vai ter 66,67% de estabilidade, que a gente faz essa conta aqui de forma automática. Então, o que vai considerar nesse caso do jeito que está aqui? Abaixo de 50%, ele vai considerar o link como fora. Porque se você tem menos de 50% de testes com sucesso, seu link de internet não está bom. Ele tem algum problema e precisa ser verificado. Pode ser o problema do destino? Pode. Por isso, tome cuidado aqui com o destino que você vai colocar. Você não pode colocar um destino que ele não é acessível. Você não vai colocar um destino que só você tem esse acesso. Às vezes o link de internet do cliente não tem. Então tem que tomar cuidado, por isso a gente coloca geralmente os mais comuns, os mais utilizados aqui, tá? Abaixo de 50% ele não vai considerar. Ele vai considerar como offline. Entre 50% e 65%, como está configurado aqui, ele vai considerar o link como instável. Ele vai ficar ok, vai ficar o link funcionando, mas como instável. E por que isso é importante? Porque isso é um alerta para o próprio Firewall para dizer, se eu tiver um número X de testes instáveis, que no caso aqui está 3, consecutivos, ele vai falar, olha, esse link ficou 3 vezes consecutivas instável, ele derruba esse link de forma automática para tentar jogar pro outro link de internet, para você não ter o problema de ficar aquela lentidão, aquela morosidade para o seu cliente. Então ele joga para o segundo link, o link que estiver ok. Ah, não tem um outro link de internet. É óbvio que ele não vai fazer ele não vai jogar para lá. Mas tendo um segundo link de internet, ele vai fazer isso funcionar. Beleza? E aí, acima de 65%, ele vai considerar como estável. Aí você pode me dizer, nossa, 65% é muito pouco, né? Eu queria que o meu link tivesse com 90% de estabilidade. Show de bola. Você não tem problema em fazer esse tipo de configuração. A única coisa é que quando a gente considera que eu tenho... Vamos fazer uma conta um pouco mais simples aqui. Imagine que tenha 4 aqui, né? 4 testes aqui e eu vou fazer 5 aqui. Vai dar 20, né? 5 vezes 4 vai dar 20. Imagine que eu perca aí 4 pacotes. Eu já não estarei mais aqui nessa conta, né? Perdeu 5 pacotes aqui de um teste específico. Eu já não consigo mais estar nos 90%. Eu vou estar como talvez instável, né? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ser o destino, pode ser um problema, né? Então assim, nesse caso, o que eu estou considerando quando eu coloquei 65%? Eu considerei que você tem a opção de fazer ali uma conta onde mesmo perdendo um link de internet, ele vai conseguir fazer funcionar o seu link, mas ele pode ali, talvez tendo uma perda de outro destino, né, uma perda, um pacote que seja, ele já vai considerar como instável. Então, assim que a gente configura. Agora, avançando aqui, o que a gente tem, né? Alerta por e-mail, você consegue receber os alertas aqui de quando cai, de quando sobe, né? Então é possível de você fazer essa configuração aqui, né? De enviar imediatamente ou após 3 tentativas. Na hora da configuração em si, isso aqui é bem legal, né? Porque você pode definir o peso como, por exemplo, 50% para cada link. Aqui nesse caso está configurado 100% para um link e 0% para outro. O que isso quer dizer? Né? Então isso aqui não é balanceado? É sim, eu vou te mostrar que é uma coisa bem interessante que você pode utilizar. Olha só, imagine essa regra aqui. Essa regra está com um NAT aqui, deixa eu pegar, por exemplo, essa regra aqui, está com um NAT aqui, tudo para tudo, né? E aí ele está aqui como balanceado. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai usar esse peso aqui.
Então, se tivesse balanceado na regra com 50% aqui, o que ia acontecer naquela regra? Balanceado, ele ia obedecer aqui, nesse caso aqui, ele ia obedecer esse link de saída balanceado. O link de saída balanceado, ele vai colocar como 50-50. Agora, imagine no caso lá, se eu tivesse colocado aqui 100%, o que vai acontecer naquele caso específico aqui, quando a gente fala que está balanceado? Ele vai sair sempre por um link específico. Então ele sempre vai sair por um link específico, isso é muito interessante. Até deu pra gente ver aqui que teve uma queda aqui, e é legal, acabou de ter a queda aqui, olha só, eu consigo ver que ele ficou offline nos 3 aqui, ó, tá? Então eu tenho, ó, o teste de latência, e olha só que interessante, por que ficou como offline? Ele deu offline aqui, e a latência ele mostrou aqui, ó, ele não tá conseguindo ver aqui, ó, mas ele bateu acima, deu quase 600, deu 500 e alguma coisa aqui de latência. Isso quer dizer que o tempo ficou maior, então o teste deu como offline, tá? Então isso é bem interessante para a gente conseguir sempre monitorar esse tipo de situação. Aí ele já voltou ao normal aqui, olha lá, os 3 testes agora estão normais, legal. Eu posso reordenar, porque eu tenho o IP que é o que vai jogar aqui, então esse é o IP que vai ser publicado como saída do firewall padrão, né? Mas isso aqui não é uma coisa tão necessária, né? A questão aqui imagine que você tivesse um terceiro link, você consegue colocar aqui a ordem de preferência. Então imagine, eu posso ter o link 1 que joga para o link 2 se cair, que joga para o link 3. E eu posso inverter essa ordem utilizando a reordenação. Redundância automática, ela não vai funcionar enquanto o balanceamento estiver funcionando. Eu teria que configurar para a redundância automática estar funcionando, mas a configuração ela é parecida com o balanceamento, com a diferença que não vai ter os pesos aqui, tá? E também, na hora de eu ver as regras, eu não vou ter esse tipo de informação aqui, ó, link de saída, porque a redundância automática não vai ter esse tipo de informação. Monitoramento de links. Eu consigo fazer um speed test para cada um dos links e eu posso definir o intervalo de verificação e não só isso, eu posso definir até o servidor que eu quero utilizar como saída. Então, por exemplo, eu poderia clicar aqui para escolher um servidor mais perto da minha região aqui. E aí eu deixo definido esse servidor para ele sempre testar. Por quê? Você pode dizer assim, eu quero sempre testar pelo mesmo porque eu tenho um parâmetro único. Não há problema, dá para você fazer isso e é uma opção. Ou você coloca o servidor padrão e ele vai fazer automaticamente o teste verificando o que estiver mais próximo e ele vai fazer isso automático. Que é o que o speed test faz atualmente, né? Se você pegar e entrar no speedtest.org, se eu não me engano, aí você já consegue fazer esse teste de forma padrão, é o que tem aqui. E aí você define quais são as velocidades aqui dos seus links de internet, porque na hora que você for ver o relatório, que é o caso que eu vou mostrar aqui, na hora que você for ver o relatório, aí você consegue ter uma visão aqui, ó. A gente colocou um valor fictício, 100 mega, e olha só, o link fica batendo mais, né? Então assim, nesse link aqui, como a gente tem a gente estabelece um limite aqui, ele está em torno de uns 200 mega por segundo. Então você consegue ver isso aqui, ó, e é bem interessante porque, olha só, a cada 30 minutos ele está fazendo teste. Então ele consegue aqui ter uma visão bem interessante de como está funcionando o seu link de internet. Eu consigo ver a latência de como foi o teste e também o log, que eu consigo ver aqui até o link do speed test, que eu consigo ver como foi o link do speed test direto lá. Então é bem interessante isso, que você consegue ter essa informação direto aqui. Então você tem todas essas informações e olha só, ele está pegando sempre aquele que a gente tinha colocado que era o mais próximo, mas ele fez isso automático. Então ele vai mostrando todas as velocidades aqui. Não só a velocidade, como a estabilidade, que é aquele teste
que a gente fez lá, né? Que a gente deixou configurado. Então se eu pego aqui do dia 30 e eu coloco, por exemplo, das 11 até as 14 e coloco para gerar aqui, ó, eu consigo ter essa visão. E é legal que eu posso não só ver essa informação, ver a latência aqui, ó, que ele bateu um valor alto, e aí você consegue ter essas informações. Ele bateu como offline lá, e aí eu posso falar o seguinte: olha, quero imprimir o PDF para poder mandar para o meu cliente. Ele já deixa até você imprimir automaticamente, e aí ele já mostrou aqui algumas informações. Olha lá, ó, aqui eu consigo ver 512 milissegundos que bateu no teste. Então tudo isso de uma forma muito mais simples para você conseguir entregar para o seu cliente. E outra coisa legal que tem a ver com isso também é o dashboard. O dashboard você consegue ver como está nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias e desde o início a performance, digamos assim, o SLA do seu link de internet. Às vezes você tem um link de internet que fala assim, ó, te entrego tanto de SLA, e você vai ver, ele não te entrega, né? Então isso é bem interessante, que você consegue ter essa visão se está realmente entregando ou não, né? Então aqui, ó, por exemplo, ver detalhes, eu consigo saber aqui, ó, teste sem sucesso 2, teste sem sucesso 65, né? Então foi 0,66% aqui, e aqui 611, 2,8 aqui, que ele deu uma arredondada, né? Aqui nos testes. Então fica bem interessante, ó, com estabilidade também, né? 8 testes, 0,4%. E aí, uma última coisa que você vai ter de informação também, não só aqui, mas você vai ter também de informação, é no nosso Analyzer aqui, que você vai ter os gráficos que são do Orchestrator, que você tem a opção aqui de colocar diversos gráficos. Eu já deixei configurado os meus de Orchestrator, e aqui eu consigo ter uma visão bem interessante. Eu vou deixar um pouquinho menor aqui para a gente conseguir ver aqui algumas informações. Olha só, e aí a gente vai conseguir deixar um do lado do outro aqui. Deixa eu só arrumar o tamanho aqui. Olha só que legal. E a gente vai colocando aqui, eu vou deixar um pouquinho maior esse daqui, beleza? E aí eu tenho o teste de status dos links, eu tenho a velocidade dos links também. Olha só, tudo isso de uma forma muito precisa. Aqui ele não conseguiu pegar a velocidade do link ainda. E aí tudo isso ele já vai me mostrando aqui, e eu já consigo deixar tudo isso de uma forma muito fácil. Eu poderia simplesmente vir aqui, colocar no modo TV para poder configurar, para as pessoas ficarem vendo essa informação. Eu posso deixar atualizando a cada X tempo aqui, então ele vai, por exemplo, cada 15 segundos. Não vai fazer muito sentido para esses relatórios, mas que ele atualiza a cada minuto. Mas olha só, ele vai testar aqui, vai ver se tem alguma nova atualização de todos esses gráficos, e ele vai plotar aqui para mim. Olha lá, ó, acabou de plotar aqui as informações aqui de como que foram os testes. Então isso fica muito legal de a gente conseguir validar, né? Não é simplesmente olhar lá os relatórios. Aqui eu consigo ter uma visão um pouco mais macro. E olha só, interessante que aqui, ó, o tempo todo ele está me mostrando como uma instabilidade aqui, né? Ele está mostrando ali que 33% ficou ruim. Lembra que eu falei para vocês, né? Olha só, no Orchestrator, quando eu volto aqui, ó, o link backup, ele tá sempre dando ruim nesse IP. Então o que pode estar acontecendo? Algum problema de roteamento nesse link, né? O 88 não tá fora, tanto que no meu outro link tá funcionando. Então assim, ele tá com algum problema de roteamento? Pode ser algum problema do próprio link que ele precisa resolver? Pode ser. Então eu vou conversar com o meu link de internet, por que tá com esse problema e o que eles podem fazer para resolver. E isso eu tenho na minha mão, de uma forma muito mais fácil de eu conseguir ter essa visão, né? E fica bem interessante. Então, de forma assim, passando por todo o nosso módulo aqui, a gente consegue mostrar para vocês a quantidade de recursos que você vai ter para você conseguir monitorar e acompanhar
todos os seus links de internet de uma forma muito simples, muito precisa e muito transparente. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.